Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vamos passar aqui resultados do Mundial de Clubes, mais dois confrontos definidos das oitavas da Copa Mundial de Clubes, né? Relembrando o que eu já falei, né? Na próxima sexta-feira eu vou trazer um vídeo aqui completaço, beleza, gente? Com todos os confrontos e horários das oitavas de final da Copa Mundial de Clubes, beleza? Mas por enquanto eu vou passando os confrontos aqui nos vídeos que vão se seguindo, tá? Vamos lá, gente. Os resultados pelo Mundial. Começando aqui com o Borussia Dortmund 1 e o Sanhedrin 0. Esse jogo aqui foi válido pelo grupo F, beleza? Hoje eu vou fazer ao contrário. Então vou começar pelo grupo F. E o Sanhedrin 0, Borussia Dortmund 1, aqui, Copa Mundial de Clubes. Grupo F. Outro resultado aqui, gente, pelo grupo F foi o Fluminense empatando com o Mamelodi Sundowns por 0-0, beleza? Grupo F, Copa Mundial de Clubes. Pelo grupo E, tivemos aqui os seguintes resultados. O River Plate perdeu para a Inter de Milão por 2-0. E o time do Monterrey venceu o Urawa Red Diamonds pelo placar de 4-0. Aqui, resultados pelo grupo E, Copa Mundial de Clubes, terceira rodada. Vamos lá, gente, classificação, né? Por esses grupos. Aqui vou começar pelo grupo E. Quem se classificou para as oitavas e, é lógico, a classificação geral do grupo, né? Também dos clubes que foram eliminados. Vamos lá, gente. No caso do grupo E, o time da Inter de Milão ficou na primeira posição com 7 pontos ganhos. Em segundo, ficou o Monterrey do México com 5 pontos ganhos. Em terceiro, ficou o River Plate com 4 pontos ganhos, eliminado da competição. Mais um sul-americano fora, né? Aí da Copa Mundial de Clubes. E na quarta posição ficou o Urawa Red Diamonds com nenhum ponto ganho. Beleza? Então essa foi a classificação final do grupo E da Copa Mundial de Clubes. Bom, gente, no grupo F, classificação final do grupo, né? Borussia Dortmund, primeiro lugar com 7 pontos. Em segundo, Fluminense com 5 pontos. Em terceiro, Mamelodi Sundowns, 4 pontos. Esse aqui já foi eliminado, né? Da Copa Mundial de Clubes. Foi eliminado nesse jogo, né? Contra o Fluminense, vale dizer. Só dependia dele para se classificar, porque só precisava vencer o Fluminense. E o Mamelodi se classificaria, mas não conseguiu obter a vitória. Foi eliminado. Mamelodi, portanto, 4 pontos ganhos, eliminado. E o San da Coreia, com nenhum ponto ganho, também foi eliminado da competição. Beleza? Nesse grupo aqui, só para retificar, Borussia Dortmund primeiro, Fluminense segundo, e ambos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Bom, mais dois confrontos definidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Borussia Dortmund e Monterrey do México, Inter de Milão e Fluminense. Beleza? Então, mais dois confrontos definidos aí pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Bom, vamos para outras coisas agora, né? Bom, gente, agora no vídeo eu vou passar toda a rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos aqui passar. Já começa nessa quinta-feira, às 9h35 da noite, essa rodada, com o CRB de Alagoas contra o América Mineiro. 9h35 da noite, nessa quinta-feira, Série B, Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, gente. Próxima sexta-feira, 8h30 da noite, Criciúma e Avaí. Clássico catarinense, Série B, Campeonato Brasileiro. Próximo sábado, 4h da tarde, Vila Nova e Atlético Goianiense. Clássico goiano. Próximo sábado, 4h da tarde, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próximo sábado, 6h30 da noite, Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba, Série B, Campeonato Brasileiro. Sábado, 6h30 da noite. Domingo, 4h da tarde, Operário e Volta Redonda, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Remo e Atletique de São João del Rei. Domingo, 4h da tarde, Série B, Campeonato Brasileiro. Amazonas e Grêmio Novo Horizontino. Domingo, 7h da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Os 3 últimos jogos por essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Goiás. Domingo, às 7h da noite, Série B. Paysandu e Ferroviária. Paysandu e Ferroviária. Esse jogo na próxima segunda-feira, 7h da noite. Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá. Na próxima segunda-feira, 9h da noite. Então, são jogos que fecham a rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Mercadão da bola. Samuel Risse, jogador do Torino, fechando com o Milan. O Lyon da França foi de fato rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês por dívidas, certo? E a situação ficou séria, gente. O Lyon até pode recorrer, mas não deve ganhar na justiça não, tá? Deve de fato disputar na próxima temporada europeia a segunda divisão do Campeonato Francês, o Olympique de Lyon. Vamos lá, gente. O goleiro brasileiro Matheus Magalhães é o novo goleiro do Estrela Vermelha da Sérvia. Felipe Jonathan, por empréstimo, foi oficializado pelo Mirassol. O lateral chega do Fortaleza. Pedro Augusto foi oficializado pelo Sport, o volante português, fechou com o clube pernambucano até dezembro de 26. Bom, gente, o atacante brasileiro João Pedro Galvão, ex-Grêmio, fechou com o Atlético San Luís, do México. Ele estava jogando pelo Hull City, né, da Inglaterra. Rogério Ceni, treinador, teve seu contrato renovado pelo Bahia até dezembro de 2027. Vamos lá, gente. Johan Debussy fechou com o Stade de Reims da França. O jogador, acho que é Max Aros, fechou com o Glasgow Rangers da Escócia. Vamos lá, gente. O jogador Moses Simon fechou com o Paris FC por 3 temporadas. O jogador Noah Sangui fechou até 2030 com o Paris FC. Vamos lá, gente. O José Salinas, lateral, fechou com o Espanhol da Espanha, né? Até 2028. O Bayern de Munique emprestou o jogador Arion Ibrahimovic, beleza? De sua base para o Den, da Alemanha. Outro clube, né, de divisões inferiores. Vamos lá, gente. O Juventude do Rio Grande do Sul encaminhou por empréstimo a contratação de Gabriel Veron, chegada do Porto, de Portugal. Jalil Elias, volante que joga no futebol da Malásia, fechando com Fortaleza. Max Weber, goleiro, fechou com Burnley da Inglaterra até 2029. Esse goleiro é alemão, né? Lembrando. Bom, gente, Rafael Bilu, mais um atacante chegando para o Juventude por empréstimo. Beleza? Esse, pelo que eu entendi, chega do Guarani para o Juventude. Bom, Paul Pogba, os amigos devem lembrar, né? Ele que foi campeão pela seleção francesa lá na Copa do Mundo de 2018, né? Paul Pogba estava fora do futebol por doping, né? Toda uma situação, acho que estava mais de 2 anos fora do futebol. Não estou bem lembrado aqui, gente, não tem essa pesquisa por feita,
mas estava há um bom tempo fora do futebol, né? E acertou, foi oficializado pelo Monaco, da França, até 2027. Vai o contrato do jogador com o clube francês. Vamos lá, gente, para encerrar falando do Bayern de Munique, né? Aqui algumas notícias, eu já passei aí, né? Que o Bayern de Munique emprestou, quase que não sai, emprestou o atacante da base Arion Ibrahimovic lá para o DEM da Alemanha, essa notícia eu já passei aí, inclusive. A outra situação é que a renovação de contrato com o zagueiro Dayo Upamecano está paralisada. Tava tudo quase certo para renovação, mas o jogador está pedindo uma valorização salarial, beleza? Isso deu uma paralisada na renovação. Está encaminhada a renovação, mas só será novamente discutida, já que ele tem contrato com o Bayern até o final da temporada europeia de 2026. Será discutida novamente a renovação de contrato do jogador após o fechamento dessa próxima janela que vai abrir. A próxima janela agora que vai abrir em julho, lá na Alemanha, fecha no dia 1º de setembro, né? Então, a partir daí, o Bayern de Munique deve discutir com o zagueiro uma renovação de contrato de fato. Bom, gente, o Bayern de Munique foi atrelado pela mídia ao jogador Mader, beleza? O primeiro nome dele eu não vou tentar me arriscar a dizer aqui. É um atacante do Stuttgart, da Alemanha, que tem feito muitos gols, inclusive com a seleção alemã, na Eurocopa Sub-21, né? Nesse período aí que está rolando o Mundial de Clubes, né? E despertou o interesse do Bayern de Munique, segundo a mídia, mas parece que o Bayern de Munique não está priorizando tanto um centroavante, que é o que esse jogador na verdade é. Parece que de fato o Bayern de Munique está atrás de um ponta, beleza? Ainda não desistiu do Nico Williams, né? Atacante do Atlético Bilbao, ainda está no radar porque não fechou oficialmente com o Barcelona. O Barcelona está discutindo ainda como vai pagar a multa rescisória do jogador junto ao Atlético Bilbao. Há detalhes que estão impedindo esse acerto de acontecer e por isso o Bayern de Munique ali mantém o interesse no jogador. Rafael Leão, do Milan, é um interesse. Luiz Dias, do Liverpool, é um interesse. Gabriel Martinelli, do Arsenal, o interesse estava crescendo, mas diminuiu. E, bom, vai chegar um ponta para o Bayern de Munique. Quem é esse ponta? Aí não sabemos ainda, gente, tá? Mas deve chegar, sim, um ponta para o Bayern de Munique, sim, após o Mundial de Clubes, né? E é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E valeu!